Bom dia, meus amados. Hoje é dia 5 de outubro de 2024, primeiro sábado do mês. Houve agora, nesses últimos dias, vários pedidos para se falar sobre um tema chamado de magia negra. E é interessante porque quando começa a vir as mensagens solicitando que se fale sobre algum tema, parece que se cria um vórtice energético favorável para que o assunto também possa ser esclarecido e também canalizado, obviamente. Então, a pedido de muitos que acompanham este canal, nós vamos trazer hoje algumas considerações sobre esta prática milenar, conhecida como magia negra ou goécia, mas que nada mais é do que a intenção de causar danos, prejuízo, dor, sofrimento para alguém. Geralmente, obviamente, pessoas que são nossos desafetos, porque ninguém vai fazer o mal, intencionar o mal para alguém que ama. Sempre é para um desafeto, ou então sob encomenda de alguém que quer causar dor e sofrimento para um desafeto seu e paga para aquele que se dispõe a essa prática. Foi dito tantas vezes que nós podemos cocriar, tanto na luz quanto na sombra. A sombra nada cria, mas nós temos a centelha divina dentro de nós e nós podemos criar sombras. É interessante porque se nós podemos criar na luz, criar o bem para os outros, através das intenções, da movimentação da energia quântica, porque tudo é energia, tudo é movimento, tanta coisa boa nós podemos cocriar e favorecer pessoas. E, no entanto, tem alguém sempre que paga e paga muito caro para que alguém que consiga dominar um pouco essa movimentação energética quântica, direcionar o mal para um desafeto seu, ou mesmo aquele que tem o conhecimento que faz diretamente para alguém sem que haja um intermediário. A física quântica é a ciência usada pelo cosmos. Não é uma ferramenta criada pelos homens, pelos humanos. Ela apenas está à disposição dos humanos. Ela está à disposição daqueles que entendem desta ciência, desta física quântica. Porque nós podemos ter um pensamento raivoso, uma intenção até de prejudicar alguém, mas se nós não conhecemos a mecânica quântica de como funciona essas frequências, nós temos pouco sucesso. Até mesmo aquele que é pago para fazer o trabalho não consegue fazer nada. Porque a física quântica funciona através de vibração e frequência. Tanto a cura quanto o mal pode ser facilmente obtida, já que é a cura, né? Ou então obtido o mal através do entendimento dessas frequências e dessas vibrações. Quantas vezes nós vemos pessoas que são do bem, até analfabetas, não têm curso nenhum, não entendem nada de física quântica. Se falar para ele ou para ela sobre física quântica, eles não sabem o que é. Mas tem potencial curador, como as velhas benzedeiras conhecidas de todos nós, pelo menos os mais de idade. Antigamente,
se conhecia em cada lugar, em cada quarteirão, em cada localidade, tinha sempre alguém que fazia curas, porque na época também não tinha muitos profissionais da saúde. Então as benzedeiras eram muito conhecidas. Assim como tinha aqueles que, não sei o nome que se dá para eles, mas no meu tempo se dizia arrumador de osso. Alguém quebrava um osso, ou então tinha lá um dedo que sofria uma luxação, que nós chamávamos de destroncar um dedo, destroncar um pé, enfim. Principalmente quando você jogava futebol. E em todas as localidades tinha alguém lá que tinha prática para colocar o pé no lugar, o dedo no lugar. E até quando quebrava o osso, colocavam lá uma tala de madeira, amarrava bem e olha, funcionava. Esse tipo de trabalho, essas pessoas que faziam isso não tinham a mínima ideia do que é física quântica. Mas o que eles tinham? O entendimento subconsciente da cura, a intenção, o dom. E juntando essa intenção, juntando um sentimento amoroso de acolhimento, de auxílio, as curas aconteciam. Porque nós temos que entender que toda a cocriação ela é envolta em amor. É claro que a gente vai dizer, mas agoece o mal feito, a magia negra, não tem nada de amor. Sim, é verdade. Não tem nada de amor. Mas tem o conhecimento daquele que pratica, o conhecimento da frequência e da vibração. Nesse caso, a frequência e a vibração negativa. Que é o contrário da frequência positiva. Sim, que também tinha até pouco tempo entidades espirituais que auxiliavam, como tem as entidades espirituais que auxiliam na cura, no auxílio, quando é a intenção do bem, também tinha as entidades da não-luz que auxiliavam aqueles que se compraziam nas práticas da magia negra. Então a pergunta que me foi feita agora é: se os umbrais foram varridos, as entidades não físicas que se comprassem no mal não estão mais aqui no planeta Terra para interferir. Por que ainda existe? E ainda, de certa forma, funciona a intenção do mal, prejudica as pessoas. Então ali nós vamos agora levar algumas considerações. Por que ainda existe alguém sofrendo as ações da magia negra? Em primeiro lugar, nem sempre eram as entidades não físicas que auxiliavam aquele que pratica a magia negra. Porque, assim como os obsessores de hoje, que praticamente não são mais entidades, mas são memórias, são sombras que estão dentro de nós, são programações que vêm das vidas passadas. Pode ser também implantes primários, que nós temos ainda algumas coisas implantadas quando essas entidades estavam aí. Elas não estão, mas o programa está funcionando, é preciso desligar o programa. Ninguém atualiza, mas ele continua na velha plataforma, na velha forma. E também tem a outra contraparte, aquele que recebe, ele acredita que alguém pode lhe fazer mal.
Se ele acredita que alguém pode fazer o mal, eu estou para dizer e com muita convicção, não precisa ninguém fazer o mal para ele. Ele vai ser afetado pelo mal, porque ele criou uma frequência contra ele. Muitos acreditavam e ainda acreditam que existem pessoas com poderes para fazer o mal. Elas estão associadas a obsessores, a entidades malignas. E como eu estou dizendo aqui, sempre existiram isso. Sempre houve esse tipo de seres encarnados e desencarnados ao longo dos milênios. Mas se não tivesse ninguém que acreditasse nisso, não teria nada que funcionasse também para o mal. Porque se eu não acredito que alguém tenha esse poder, quantas vezes foi dito aqui? A luz se impõe em qualquer situação onde há sombra. Basta tirar o obstáculo. Retirou o obstáculo, a luz se impõe sem força nenhuma. E a sombra não pode oferecer resistência. E se assim é, por que nós acreditamos que alguém possa ter esse poder de fazer o mal contra nós? Porque nós já praticamos isso também em alguma vida passada. Então, quando você pratica, você acredita. Ninguém vai fazer uma prática se não acredita nela. Não vai funcionar, não tem frequência, não tem energia. Em algum tempo passado, remoto, antigo ou recente, nós também fizemos essas experiências, lembrando sempre que a alma que veio para esta escola planetária precisou passar por todas as lições, na luz e na sombra. Todas as possibilidades que uma consciência possa criar, imaginar, desenvolver, experienciar. Então agora as entidades não estão ali, mas continua a prática da magia negra e tem gente que ainda é afetado por ela, por causa exatamente da frequência. Aquele que acredita que o outro possa lhe fazer mal ou encomendar o mal contra ele, vai ser atingido, com entidade, sem entidade. Tem um áudio de alguns meses atrás que fala sobre o poder. Não entregue o teu poder aos outros. Quando nós entregamos o nosso poder aos outros, nós vamos ficar submissos às vontades do outro, aos caprichos do outro. Então não entregue o teu poder. Se você é luz, nenhuma sombra vai te atingir. Impossível, porque não consegue frequência, não consegue vibração. As leis naturais são muito justas. Ninguém vai passar o que não precisa passar. Ninguém vai ter que experienciar coisas que não estão no seu projeto de alma. Pode ser provas, pode ser expiações, mas somente se estiver no seu plano de alma. Muitos que hoje acreditam e acabam sofrendo as ações da magia negra, na verdade, eles estão tendo a oportunidade de quitar algo que foi feito lá atrás, numa vida passada, e agora ele recebe o troco. Porque existe a lei do retorno, a lei da ação e reação. Tudo que nós fizermos para alguém, fatalmente faremos para nós. Então, se eu faço o bem para alguém, eu vou receber os créditos deste bem
E ele vai amortizar dívidas, pendências, situações desconfortáveis, até de dor e sofrimento, que eu deveria passar para quitar contas passadas, débitos pendentes. Se eu pratico o mal, um dia esse mal vai voltar para mim. Então, se eu faço um ritual de magia negra, se eu pago alguém para fazer um ritual de magia negra para alguém que eu não queira bem, que eu sou um desafeto, que ele é meu inimigo, enfim, seja lá o que for. Como eu disse, só se manda energia ruim para aquele que realmente não é um ser afim da gente. Se eu pago, se eu faço este tipo de ação para alguém, é certo que eu estou fazendo para mim e um dia vai voltar para mim. Então, se alguém de vocês pode ter sofrido as consequências da magia negra nesta vida, ou se ainda tem que passar por uma situação parecida, lembre-se que um tempo remoto você fez isso para alguém e agora está recebendo o troco, como se diz, ou fazendo a colheita da semeadura, da semente maligna. Quando nós entendemos como funciona a física quântica, nós vamos ver que tudo é frequência e é vibração. Então nós já falamos aqui outras vezes dos poderes curadores, das técnicas holísticas que se utilizam da física quântica. A música, ela pode curar, pode matar, foi falado isso também já em postagens anteriores, por causa da sua frequência, da sua vibração, da sua energia quântica. Porque a música, ela atinge os corpos sutis, que depois refletem no corpo físico, que é o corpo grosseiro, da matéria. Existem cheiros, aromas, que também agem no campo quântico, nos corpos sutis, que refletem no nosso corpo, como cura, quando são aromas bons. Mas também mau cheiro traz doenças, traz desconforto e dor, porque também atinge de uma forma então negativa nos corpos mais sutis. Muita gente fica doente por causa de cheiros, o mau cheiro, de alguma coisa na sua vizinhança. Pode ser uma indústria, pode ser o vizinho que provoca esses maus cheiros através do esgoto a céu aberto, de produtos químicos, enfim, de tanta coisa. Outra situação que também afeta o campo quântico é a meditação. Só que daí eu nunca vi uma meditação causar dor e sofrimento, causar o mal. Isso é meio que improvável. Até hoje eu não sei de nenhum caso. As rezas também. Mesmo que alguém reze para outra pessoa sofrer um acidente, por exemplo, eu acho que tem gente que faz isso. Mas a reza é feita para quem? Para seres de luz. Um ser de luz não vai atender um pedido para fazer mal a alguém. Então, a reza, normalmente, ela é feita para pedir auxílio para alguém. É pouco improvável também que vá atingir o lado da sombra. Nós temos conhecimento de antigamente, tinha aquelas pessoas, às vezes até analfabetas, as chamadas benzedeiras. Olha, eu vi curas que poderiam ser considerados verdadeiros milagres.
conseguidos através dessas almas caridosas chamadas benzedeiras, porque geralmente eram mulheres, mas tem homens também. Aonde essa pessoa que faz o benzimento conseguiu o seu conhecimento e os seus poderes? Obviamente que não é através de mandinga, através de reza, através de coisas. Não, tem um conhecimento. Mesmo que nunca ouviu falar em física quântica, ela sabe como manipular a energia, aonde está a energia negativa e como uma energia positiva vai lá e refaz a harmonia e promove a melhora do sintoma, ou até algumas dores e sofrimento e doenças também. É possível, porque a energia quântica é simplesmente fantástica. Ela sempre vai mexer na frequência e na vibração. E tudo é frequência e vibração, tanto a saúde quanto a doença. A intenção. Quando nós temos a intenção de fazer o bem e usamos o amor incondicional, a compaixão e o respeito, a nossa consciência atinge frequências de dimensões superiores, como a quinta dimensão, por exemplo. E na quinta dimensão, nós já sabemos que a Terra, ao entrar na quinta dimensão mais adiante, a humanidade da Terra poderá materializar e desmaterializar qualquer coisa, desde energia, alimentos, vestuário, móveis, casas, qualquer coisa. Por que não a cura? É tão mais fácil. Então a intenção envolta na energia do amor incondicional, da compaixão e do respeito promove os milagres. Materializa e desmaterializa. E para isso não precisa ter nenhum estudo, basta entender como funciona a energia, a vibração, a frequência, a física quântica. Então a magia negra não entraria aqui, mas vamos supor que tenha a intenção. A intenção, sim, ao invés da intenção do bem, a intenção do mal. Mas ela só consegue atingir o resultado se ela consegue a frequência. Desta vez, então, uma frequência negativa. Ou com o auxílio das entidades malignas, não físicas, ou pelo entendimento, sim, daquele que pratica, que faz o ritual, que é pago para fazer, daí esse seria um encarnado, e principalmente pela receptividade daquele que está recebendo a energia negativa. Ela precisa ter frequência negativa para receber uma outra frequência negativa. Lembrando mais uma vez, tudo é frequência, tudo é energia quântica, física quântica. Quando nós falamos em frequência, tenta sintonizar uma emissora de rádio, de televisão, numa frequência que não é da emissora. Não é possível. Precisa estar na frequência certa para sintonizar. Um Wi-Fi, se você não colocar a senha, não configurar, você não vai conseguir a frequência. Telefonia. Bom, aí nós vamos chegar em muitas coisas, mas não é preciso ir longe. Basta esses exemplos para você entender como é a tal da frequência. A intenção, sem o conhecimento da energia e da frequência, pouco influencia no resultado.
Por isso que tem pessoas que gostariam tanto de praticar curas, ajudar as pessoas. Tem a boa intenção, mas não entende como funciona a energia e a frequência, a vibração. É mais difícil. Mesmo fazendo o bem, imagina fazendo o mal. Que não tem amparo nenhum. Como vai conseguir se não entende da frequência? Dentro de algum tempo, nós vamos ter a consciência tão alargada que não precisamos mais de tantos artefatos, de tantos rituais e nem tanto amparo. Nós vamos ter uma consciência suficiente para cocriar qualquer coisa. No bem, porque quem tem a intenção do mal não vai estar mais aqui na Terra. Então, a questão é a pergunta que me fizeram várias vezes e por várias pessoas. Agora, sem a interferência das entidades negativas que foram removidas, ainda é possível a magia negra? E eu diria, então, de uma forma mais explícita, sim, ainda é possível, porque as entidades negativas, não físicas, pouco influenciavam antes, e não precisa delas agora, se aquele que envia e aquele que recebe estão em sintonia. Não precisa de terceiros. Mas eu também posso dizer, se você não tem frequência para receber, não há ninguém nesta face da Terra, neste planeta, encarnado ou desencarnado, não há ninguém que possa fazer algo de mal para você. Você precisa ter a frequência. Ou você pratica o mal, ou você tem medo dele, ou você acredita realmente que alguém tem esse poder, ou então você está recebendo o troco de algo que você já fez lá atrás e agora vai receber porque você pediu para receber, antes de encarnar. Nesta vida eu vou sofrer ações da magia negra para pagar aquela continha que está aberta lá da tal vida que eu fiz para alguém e não ficou resolvido. Não foi quitada a dívida. Fora disso, esqueça, porque o resto simplesmente não existe. Então, eu acredito que, de uma forma ou de outra, trouxemos aqui alguma explicação sobre este tema que foram várias pessoas que pediram para falar sobre isso. E não temos que ter nenhum receio, porque antigamente nós ouvíamos que não se podia falar de espíritos porque eram demônios, não se podia falar de magia negra, não se podia falar um monte de coisas, porque eram coisas do mal. O mal e o bem está dentro de nós. Sempre esteve. Cabe a cada um usar a parte que lhe cabe, aquilo que ele quer, pelo seu livre-arbítrio. Lembrando que o poder está dentro de nós, não está fora, e ninguém passa o que não precisa passar. Mas você tem experiência, você tem provas, você tem expiações, você tem resgates. Então são as oportunidades que chegam para que nós possamos evoluir. Porque nós somos consciência, em experiência, num mundo de provas e expiações, de dualidade e polaridades. E todas as possibilidades foram experienciadas aqui neste planeta escola,
E agora, quem aprendeu e colocou em prática, as boas obras, as boas práticas, pode passar para a nova etapa, a nova escola, um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. Aqueles que reprovarem nas últimas provas terão oportunidade em outros planetas, ainda de provas e expiações. A dinâmica do plano divino é simplesmente impossível de compreender de tão profundo que é esse plano. As possibilidades são tantas que nós dizemos sempre que são infinitas. Porque não há limite para uma consciência. Pensar, imaginar, executar, experienciar. E agora, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.